A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, professores, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Adailton Marques, pastor local da Congregação de Jardim Las Vegas, Ministério em Santo André, e estamos aqui para comentar mais uma lição da nossa revista Ensinamentos Bíblicos. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o livro do profeta Isaías, o evangelista do Antigo Testamento. E eu tenho a alegria de dividir a mesa aqui nessa oportunidade, nosso querido irmão, diácono Daniel Melo, ele é ali da Congregação de Jardim Riviera. Dê a sua palavra de saudação para os nossos irmãos, meu querido. Pai do Senhor, pastor Adailton, pai do Senhor, os irmãos, a todos os ouvintes, os professores da EBD, com grande alegria e satisfação que estamos aqui também. Grande honra participar dessa videoaula com o pastor Adailton. Muito bem. Meus amados, hoje nós estaremos aqui comentando a lição de número 5, que tem como título A Luz para os Gentios. Uma lição maravilhosa, apesar do profeta Isaías ter sido um profeta que profetizou, para Judá, para Israel. A sua profecia, ela foi uma bênção, podemos assim dizer, para todas as nações, porque Isaías, dos profetas do Antigo Testamento, foi o que mais destacou acerca da pessoa e da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar aqui estudando, comentando, como isso aconteceu, a forma com a qual os gentios foram abençoados, partindo como pressuposto a profecia do profeta Isaías. A título de introdução, eu acredito que seja muito importante nós destacarmos para os alunos nas nossas classes um pouco do contexto histórico que estava sendo vivido no tempo do profeta Isaías, até mesmo para que os nossos alunos possam recapitular um pouco daquilo que já foi ensinado nas lições anteriores, Em suma, Isaías ele profetiza, em um período de crise nacional, especialmente no Reino do Norte e especialmente falando nas regiões de Zebulon e Naftali, que é o alvo principal dessa profecia do capítulo 9 de Isaías, que estaremos aqui estudando. Capítulo 9, verso 1 e 2, e capítulo 42, versos 1, 6 e 7. E dentro desse contexto de crise nacional vivenciado pelo profeta Isaías, existia a ameaça de nações estrangeiras, como a Assíria, como os babilônios, como os próprios sírios. E essas regiões destacadas por Isaías aqui na sua profecia do capítulo 9, Zebulon e Naftali, foram as primeiras a sofrer o juízo por terem sido rebeldes à voz do Senhor, a mensagem verbalizada pelo profeta Isaías e por outros profetas que foram deles contemporâneos, como nós podemos ver no segundo livro de Reis, do capítulo 15 ao capítulo 17. Então, em suma, Israel estava mergulhado, podemos assim dizer, em trevas políticas, espirituais e sociais. E o que eu acho interessante aqui, irmãos, nesse capítulo 9, verso 1 e 2, e capítulo 42, versos 1, 6 e 7, é que a profecia de Isaías, ele faz como que uma inversão dramática de humilhação para a glória, de trevas para a luz e de juízo para a redenção. E é interessante essa forma com a qual Isaías ele verbaliza a palavra de Deus. E eu acho muito interessante, irmão Daniel, a gente pensar um pouco, até a título de introdução na nossa aula, um pouco sobre a metáfora da luz na Bíblia.
porque a luz ela tem uma simbologia bíblica muito importante, muito interessante, né? Por exemplo, a luz ela é símbolo de revelação divina. E um texto para corroborar isso, Salmo 119, verso 105. A luz ela também é símbolo de salvação, conforme Isaías 49, verso 6. E ela é símbolo também da presença de Deus, conforme Êxodo capítulo 13, verso 21. Se a luz tem um papel importante, simbolicamente falando, dentro da teologia bíblica, as trevas também têm. As trevas simbolizam ignorância espiritual, pecado, julgamento, separação de Deus. Então é muito importante a gente fazer esse jogo destas palavras, luz e trevas, dentro do contexto da profecia de Isaías, no capítulo 9, para nós entendermos todo esse pano de fundo que o profeta começa a desenhar com relação a essa revelação, a esta salvação, a esta presença divina que seria dirigida também para os gentios. Quando nós falamos sobre a luz dos gentios, para os gentios, nós sabemos que tudo isso já dito pelo pastor Adailton, né? Essa luz para o gentio, ela cumpriu-se na vinda de Jesus Cristo, né? No nascimento do ministério de Jesus, anunciando para todas as nações essa luz. E hoje é de responsabilidade nossa. Antes da antiga aliança era para Israel. Israel ele prevaricou nessa chamada, né? E a lição vem falando sobre isso. Nós vamos ver aqui adiante que esse povo que andava em trevas, já bem dito pelo pastor Adailton, das regiões citadas aí, fazendo uma referência clara aos gentios, né? E nós sabemos que alguns ainda duvidam e entendem que a salvação chegou para nós por motivo de rejeição dos judeus, né? E nós sabemos que não, que desde o início a promessa dada a Abraão, ela já incluía também a salvação para os gentios, para nós, né? Quando Deus chama Abraão e faz aquela promessa, ele diz que em ti serão benditas todas as nações. Outras traduções diz todas as famílias da terra, ou todos os povos, né? Também no capítulo 22 de Gênesis, quando ele chama Abraão novamente, ele diz que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu e a areia do mar, né? Da praia, a areia da praia. Sendo assim, duas naturezas aí, essa descendência, tanto a celeste e espiritual, quanto a terrena, que seriam os filhos de Israel. Porém, irmão, é bem claro aqui, essa lição muito boa também para deixar claro, que não foi por motivo da rejeição de Israel que a salvação chegou até nós, mas que já fazia parte isso. E Paulo diz em Efésios 1:4 que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E nós vamos ver aqui na lição que o que Israel rejeitou e hoje é com grande honra que veio para a igreja é o fato de ser luz para as nações. Nós vemos lá em Mateus capítulo 5:13 que nós somos a luz desse mundo, né? Era para Israel na antiga aliança, Jesus cumpriu isso aí e agora a igreja tem essa referência de luz para o gentio. Muito bem, irmão Daniel. Eu acho muito importante nós destacarmos a aliança abraâmica como assim, o fundamento da bênção aos gentios, porque nós encontramos esse fundamento na aliança que Deus fez com Abraão. Vou pedir por gentileza, irmão Daniel, lê para a gente esses 3 versículos. Eu acredito que esse texto de Gênesis capítulo 12, versos 1, 2 e 3, principalmente o verso de número 3, ele precisa ser bem trabalhado com os nossos irmãos, porque aqui a gente vê o pano de fundo
da aliança que Deus faz com Abraão, só que a bênção não viria apenas sobre a descendência de Abraão, mas seria através da descendência de Abraão para todas as nações. Por gentileza, irmão Daniel. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só que coisa interessante. Então, a aliança abraâmica envolvia o povo, os descendentes de Abraão, né? A bênção sobre Abraão e os seus descendentes, a terra e em especial essa bênção universal, né? Todas as famílias da terra. Então, aqui na aliança abraâmica, nós já podemos perceber a inclusão dos gentios. E o que é que nós podemos entender com isso? Podemos entender que a promessa ela nunca foi exclusivamente étnica. Ela nunca foi direcionada apenas para o povo judeu. Infelizmente, no decorrer da história do povo judeu, do povo de Israel, a gente percebe que eles fizeram essa confusão. O plano de Deus sempre foi abençoar Israel para que Israel fosse uma bênção para as nações. Mas eles caíram no pecado do orgulho espiritual e pensaram que a bênção de Deus era exclusivamente para eles, por eles serem descendentes diretos de Abraão. Mas aqui nós podemos perceber claramente, repito, que a promessa nunca foi exclusivamente étnica, mas sempre teve um alcance global. E Isaías desenvolve isso muito bem, esse alcance global da aliança abraâmica, né? Quando no capítulo 42, verso 6, ele fala do servo como luz para as nações. Quando no capítulo 49, verso 6, ele fala da salvação até os confins da terra. Então, a luz que surge em Israel, ela tem um destino universal. Nunca foi para ser uma luz exclusiva de Israel ou para Israel. Mas o projeto de Deus foi sempre uma luz para abençoar os povos, uma luz para abençoar as nações. Se Israel tivesse compreendido esse papel sacerdotal que eles tinham diante das nações, eles não teriam tido uma visão tão distorcida acerca do relacionamento que eles precisavam ter com as outras nações. Inclusive, o nosso comentarista, o pastor Evandi, destaca muito bem isso aqui no texto da lição de número 5, quando ele fala da forma que os judeus viam os gentios, né? Então, eles viam os gentios de uma forma diferente que Deus queria que eles vissem. Então, o pano de fundo dessa bênção para as nações, ela se encontra na aliança que Deus fez com Abraão. Muito bem, isso mesmo, pastor. E o pastor citava aí a respeito do comentário do pastor Evandi, e ele diz de fato que Israel foi orgulhoso, né? E nós vemos aí nos evangelhos a tratativa de Israel com os samaritanos, né? E as demais nações. Israel, ele sempre quis, Deus ele chamou Israel para ser uma nação exclusiva, peculiar dele. E o que foi que Israel fez de Deus? O mesmo, um Deus só para ele. E nós sabemos que isso ocorria muito das nações. Todas as nações tinham um Deus exclusivo para ele. Israel fez o mesmo com Deus. Deus é só meu. E com isso ele não partilhava Deus para as nações, caindo assim no orgulho, e jamais ele iria fazer isso, anunciar o Evangelho, anunciar Jesus, se possível, às nações gentílicas, né, por motivo do seu orgulho. Mas, e isso aqui tem uma exortação também para nós,
como igreja do Senhor. Que Israel, deixando de fazer a parte dele, Deus escolheu um povo, assim como Isaías muito diz, né? Que daria ouvido à sua palavra, daria ouvido ao seu chamado. E com isso, nós estamos aqui e temos que ter a consciência como igreja de sermos também um missionário, né? A luz para o mundo, e não cair no pecado que caiu Israel, quando ele deixou de anunciar Jesus. E muitas vezes nós caímos nesse pecado, pastor Adailton. Uma determinada pessoa, por uma determinada religião, por uma determinada opção de vida, às vezes o crente não quer anunciar Jesus para essa pessoa. Temos que ter em mente que nós somos luz também para todos e Jesus veio para isso. Verdade. Irmão Daniel, e nós percebemos isso até no evangelicalismo. Existem determinadas denominações cuja cultura denominacional delas não permite o relacionamento com membros de outras igrejas, porque para eles são a igreja verdadeira e as demais são igrejas falsas. E infelizmente esse pecado que foi cometido por Israel, ele tem sido replicado ao longo da história, especialmente nos dias atuais, por falta dessa compreensão que a bênção de Deus é para todos. E quando a gente fala de luz para os gentios, nós estamos falando principalmente de salvação para os gentios. E o desejo de Deus é salvar todos. Nós sabemos que nem todos serão salvos. Só serão salvos aqueles que creem, conforme João 3,16. Mas a salvação, ela está disponível para todos, está ao alcance de todos, desde que creiam. E essa profecia aqui do capítulo de número 9, ela é especialmente uma profecia de caráter messiânico. Isaías aqui não está falando de luz apenas como salvação, como um evento de salvação. Mas, na verdade, Isaías apresenta essa luz como uma pessoa. Eu vou pedir por gentileza, irmão Daniel, lê o capítulo 9, aí, do verso 1 ao 7. 7, 9, 1, 7. Não, 7. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu, junto com o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pastos a fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do incremento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha que coisa maravilhosa. Esse capítulo de número 9 do livro do profeta Isaías, ele é muito especial. Isaías, ele começa falando da bênção da salvação, né, para um povo que estava esquecido, para um povo que estava em miséria. Nós que já temos um conhecimento preliminar do Novo Testamento,
ao lermos esses primeiros versos, parece até que a gente é transportado para Galiléia no tempo de Jesus, quando ele começou seu ministério, né, curando os enfermos, dando vista aos cegos, libertando os oprimidos. Isso literalmente aconteceu nos dias de Jesus, quando ele estava desempenhando o seu ministério. Claro, não é o cumprimento total desta profecia. Nós sabemos que esta profecia do capítulo 9 de Isaías terá o seu cumprimento pleno no milênio, mas ela teve um cumprimento parcial nos dias de Jesus, especialmente a partir do verso 6, quando Isaías ele começa a destacar o caráter messiânico desse rei que se levantaria e que seria o responsável por todo esse contexto de salvação, de alegria, de restauração que nós podemos ver aí nesse texto. E as características que Isaías destaca aí para o Messias é um governo eterno, um governo que não terá fim, que será o governo que Cristo implementará no milênio, a justiça perfeita, a paz sem fim. Então, todas as coisas que hoje podemos dizer a humanidade anseia, tudo isso será um dia vivenciado por aqueles que hão de participar do reino deste Rei glorioso, que é o Rei Jesus, nosso Salvador. Isaías destaca também a sua natureza divina, né? Deus forte. Então essa luz não é só um evento, essa luz é uma pessoa, é o Rei Jesus, é a pessoa do Rei Jesus. E nós podemos ver, então, com isso, que toda essa profecia de Isaías, falando de luz para os gentios, ela tem o seu cumprimento no Novo Testamento. Ela tem o seu cumprimento na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 4, verso 13 a 16, onde Jesus inicia seu ministério justamente na Galiléia, nas regiões ali onde era Zebulon e Náftali. E isso não é uma coincidência geográfica, isso é um cumprimento profético da palavra de Isaías. Então, o povo que estava em trevas viu grande luz. E Cristo é a luz encarnada. João capítulo 8, verso 12. Ele traz a salvação que alcança os gentios e o reino de Deus que rompe as trevas deste mundo. Então nós temos um cumprimento, repito, parcial, não total, da profecia de Isaías capítulo 9, já no ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não apenas no ministério de Cristo, mas podemos dizer também no ministério dos apóstolos, no ministério da igreja. Paulo, ele interpreta essa promessa como base da missão aos gentios, conforme Atos capítulo 13, versículo 47. Então, o que é que nós podemos entender com isso? É que Jesus ele veio como uma luz para os gentios, mas quem continua irradiando essa luz, quem continua manifestando essa luz, é a igreja do Senhor. É a igreja, pastor, e nós já passamos pela lição número 3, quando se tratava da vinha, que a vinha deveria dar um bom fruto e não deu um bom fruto, E nós temos que estar muito atento a essas mensagens de Isaías, a quanto Israel deveria dar o fruto, Israel deveria brilhar, Israel deveria levar a Deus e a lei às nações, e ele não fez. E essa mensagem toda aqui de Isaías, pastor Adailton, é uma mensagem não aceita pelos judeus, pelo fato de que eles se achavam só ele digno de Deus, e da mesma forma não aceitaram quando Jesus veio, E Jesus veio sentando com pecadores, com esse povo aí, os samaritanos, com
qual os povos que eles mesmos discriminavam, né? Não tinha como povos, né? E é exatamente isso aí. Da mesma forma que eles não aceitaram a mensagem de Isaías, quando Isaías profetizava que vinha o Messias, que ia levar a mensagem e a luz para os gentios, eles também não aceitaram quando Jesus veio no seu ministério anunciando, né, ele mesmo a própria luz e a salvação aos gentios. Passou bem lembrar aqui Atos, quando Paulo fala, os escritores Atos 13:47 de Atos, porque o Senhor assim nulo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação a teus confins da terra. E eu, analisando, né, quem era Paulo, né? Paulo, Deus ele não aposta em ninguém, em alguém. Deus ele investe. Né? Quando alguém olha e diz que não, Deus fala assim, olha, aqui tem jeito, aqui vai ser um grande missionário. Verdade. Né? E diferente dos judeus, os judeus já olhavam e já discriminavam os povos. E Deus ele levantou nós como luz, assim como levantou o apóstolo Paulo, e o próprio Jesus, que é o cumprimento parcial, assim como o pastor já tem dito aqui nessa noite. O que nós podemos perceber através dessa profecia de Isaías, que nós destacamos aqui nessa lição, nós temos pelo menos 3 implicações teológicas. Né? A primeira delas é a universalidade da salvação, né? A salvação dirigida para todos, né? Percebemos com isso que Deus sempre planejou salvar, né, todas as nações. Temos também a cristologia, que é Isaías falando de Jesus não apenas como alguém que traz luz, mas ele como a própria luz. E temos também a questão da missão, né? A igreja continuando esse movimento de irradiar a luz de Cristo, a luz do Evangelho, a começar de Jerusalém, por todos os confins da terra. E essa responsabilidade cabe a nós hoje, como igreja, continuar levando essa luz para abençoar as nações. E isso é importante, especialmente para nós que fazemos parte do Ministério de Santo André, né? Somos uma igreja missionária, somos uma igreja que, pela graça e misericórdia do Senhor, Deus deu o privilégio de pregar o Evangelho às nações, e essa é realmente a tarefa da igreja, evangelizar aqui e além. Nós temos a responsabilidade de evangelizar em Jerusalém, mas também até os confins da terra. Não é em um lugar e depois pensar no outro. É ao mesmo tempo, conforme a possibilidade, é claro. Mas a igreja ela sempre precisa ter esse olhar integral, esse olhar global, né? Alcançando o local e alcançando o além. Irmão Daniel, eu destaquei aqui, eu gosto muito de quando estou estudando, pensar em lições práticas, né? E eu destaquei aqui algumas lições práticas baseadas, né, no texto, baseadas na lição que nós vamos estar estudando aqui nessa lição de número 5. A primeira lição é: Deus age mesmo em tempos de trevas. Assim como Zebulon e Náftali estavam devastados, Deus transforma cenários de crise em palco de redenção. Foi o que aconteceu com Zebulon e Náftali. Destruídos, dominados por povos estrangeiros, mas foi ali que a mensagem da salvação foi primeiramente proclamada. E nós aprendemos com isso que nenhuma situação está fora do alcance da luz divina. Por mais que uma pessoa ela esteja em trevas, numa situação difícil, às vezes morando na rua, às vezes encarcerado por vícios, independente das trevas que a pessoa esteja mergulhada, a luz de Cristo, a luz do Evangelho, a luz da presença de Deus é poderosa para dissipar essas trevas. Outra lição que nós podemos aprender aqui é acerca
do caráter inclusivo do Evangelho. A promessa abraâmica, ela se cumpre quando o Evangelho rompe barreiras culturais, sociais e étnicas. Quando a bênção de Abraão seria destinada a todas as famílias. Então, isso é importante para nós, né? Porque a igreja ela não pode ser exclusiva, ou seja, ela não deve apenas selecionar quem pode ou não pode fazer parte dela, porque a salvação é para todos, independente do poder aquisitivo, independente da cor da pele. É nossa tarefa como igreja, né, fazer missões, estar envolvidos na evangelização. Isso precisa ser algo central na nossa praxis como cristãos, na nossa praxis como igreja, no nosso dia a dia como igreja. Missão, evangelização não é uma opção, não é uma estratégia de ser igreja, é a nossa missão principal. Eu diria que é a nossa razão de existir, né? Levar o evangelho, pregar o evangelho. Quando a igreja ela não prega o evangelho, quando a igreja não faz missão, ela está desvinculada do seu propósito de existência e, consequentemente, não está agradando a Deus. Quando é que a igreja agrada a Deus? A igreja agrada a Deus quando ela está envolvida na obra da evangelização e fazer discípulos. E isso é totalmente diferente de ativismo. Nós vivemos num tempo onde, às vezes, há uma preocupação muito grande com atividades das mais diversas possíveis, mas a grande preocupação da igreja é alcançar os perdidos, é fazer discípulos para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra lição prática que eu pude perceber aqui, irmão Daniel, é que Cristo é a única luz verdadeira. Muitas luzes competem hoje no coração e na mente das pessoas. Ideologias, espiritualidades alternativas. Hoje, inclusive, está na moda, né, os desigrejados. Então, muitas são as luzes que estão aí brilhando. Inclusive, muitas são as religiões, as opções religiosas para as pessoas seguirem. Mas o fato é que só Cristo, ele dissipa as trevas do pecado. E isso é um chamado a uma fé genuína, né? Um chamado à centralidade de Cristo na nossa pregação. Infelizmente, quando nós olhamos para o evangelicalismo brasileiro, nós vamos ver, irmão Daniel, muitos púlpitos das igrejas por aí afora, dominados por psicologia, por autoajuda e não por evangelho, e não por Cristo. E o que salva, o que liberta, o que transforma a vida das pessoas, não é essa mensagem que trata o ego, não é essa mensagem psicologicamente correta, mas é a mensagem cristológica, é a mensagem cristocêntrica, é Cristo no centro da pregação da igreja. É assim que os pecadores vão se render ao Senhor. Eles não vão se render com palavras bonitas, pregando filosofias humanas em cima dos púlpitos para massagear o ego das pessoas. Os pecadores vão se converter quando nós pregarmos a Cristo, a necessidade do arrependimento, a salvação que Cristo oferece para todos aqueles que se arrependem, para todos aqueles que se voltam para Ele com uma fé genuína, né? E também, consequentemente, a igreja reflete essa luz. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele diz que nós devemos viver como filhos da luz, né? E isso fala de testemunho, né? Como é que as pessoas vão ver a luz de Cristo? Como é que as pessoas vão ter um acesso com a luz do Evangelho? Como é que as nações vão ter as suas trevas espirituais dissipadas? É através de um testemunho vivo da igreja, né? Testemunho em todos os âmbitos da vida, no trabalho, na família, na sociedade como um todo. E eu entendo que isso, irmão Daniel, é um chamado a uma vida santa. O escritor aos Hebreus, ele diz que
que nós devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós refletiremos à luz do Evangelho, à luz de Cristo, se nós verdadeiramente tivermos um testemunho adequado àquilo que nós pregamos. Ou seja, se a nossa vida refletir aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos nas casas, nas igrejas. O que nós falamos, o que nós pregamos precisa ser visto através do nosso testemunho diário. Irmão Daniel. O pastor, ele fala das lições práticas muito bem, né? Quando diz da inclusão, né? Que parece que às vezes a igreja, alguém seleciona as pessoas para estar anunciando Jesus. Independente da situação do indivíduo lá, jogado na sarjeta, não, esse aqui não. E, na verdade, não é assim. Jesus tem todo o poder de mudar a situação daquele indivíduo, assim como fez das regiões aqui citadas, que viviam em trevas e a luz brilhou. Também o pastor falou da salvação. Todo milagre realizado por Jesus, o intuito e o propósito de Jesus era alcançar a família daquele indivíduo. Nós vemos a história da mulher samaritana, quando ela corre aquele povoado e ela vai anunciar Jesus. O endemoniado gadareno, ele, quando é liberto, ele vai anunciar Jesus. Ou seja, todo cristão ele tem que anunciar Jesus. E quando o pastor cita que nós temos que dar um bom exemplo, ser luz, como Paulo diz, né? A Bíblia diz que quando Moisés desce do monte que estava falando com Deus, ele reflete a imagem de Deus. Ele reflete a luz de Deus. Né? Quando é que o cristão ele começa a dar um bom exemplo? Quando ele passa tempos com Deus. Ele tem essa intimidade com Deus. Ele vai refletir. Né? Se eu passar dias como passou a da Ailton, eu vou manifestar na minha vida algumas características. O pastor, o modo de falar, o modo de agir. E assim mesmo o cristão tem que ser com Deus. Né? Tem que dar exemplo, tem que ganhar as pessoas por exemplo, mas o único meio é tendo essa comunhão com Cristo. Né? Nós só vamos refletir a Cristo quando nós temos a comunhão com Ele, tempo com Ele. Sim, outra lição prática aqui para nós encerrarmos, né? Muito interessante e que pode ser trabalhada na sala de aula, é a questão da esperança para os marginalizados. Né? A luz surge justamente, né, em regiões que eram desprezadas. Né? Deus alcança os esquecidos. E nós, a igreja, devemos ir aos zebulons, entre aspas, modernos, né? Às periferias, aos excluídos, né? Aos drogados, aquelas necessidades da nossa sociedade que precisam de uma atenção da igreja, né? Os idosos que estão sendo esquecidos, né? As crianças que estão sendo abusadas. Então a igreja precisa voltar os olhos para isso. Essa luz para os gentios fala disso, fala de esperança para os marginalizados. E eu não tenho dúvida, meus irmãos, que nós, a igreja, temos a mensagem da esperança e podemos ser também agentes de esperança. Porque quando a gente fala de pregar o evangelho, não é só com palavras, né? A gente prega o evangelho com atitudes, a gente prega o evangelho com as nossas ações. E nós precisamos alcançar os zebulons modernos. Exatamente, pastor, e a todos os irmãos que estão acompanhando a aula, né? Nós somos, assim como nós vimos na lição anteriores, a lição 3, que o Senhor investiu em nós. Né? O Senhor investiu em nós. Nós somos o povo da mensagem de esperança, de paz. Alguém está olhando para nós e esperando uma palavra de ânimo, de luz, de esperança. Né? E muitas vezes tem faltado, igual o pastor falou. Às vezes nós conversamos sobre política, sobre a situação que nós vivemos, mas esquecemos de anunciar a água, que é Jesus Cristo, uma luz, uma esperança para o sedento. Muito bem. O desejo do nosso coração é que nós possamos ter contribuído aqui com algumas reflexões
especialmente reflexões práticas, para que vocês possam levar para a discussão, né, para a reflexão nas salas de aulas, e com certeza isso vai resultar na edificação espiritual de todos os alunos da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe, querido professor, que você tenha uma ótima aula e que o Senhor fale poderosamente ao coração de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.